Salut tout le monde, bienvenue, bem-vindos! Hoje a gente vai estar na segunda parte daquela nossa viagem, né? Com destino ao francês, cada vez mais perto da realização do nosso sonho. Então essa é a nossa segunda aula, né? Mas antes de começar, eu queria relembrar rapidinho o que a gente viu ontem na nossa primeira aulinha. O que a gente viu? Eu contei para vocês ali informações básicas, né, e fundamentais para quem quer aprender francês, quem está começandinho, né? Ou seja, a gente falou sobre pronúncia, que no caso do francês tem bastante particularidades, né? Então, a gente viu que geralmente a gente não lê da forma que está escrito, por isso que é tão importante aprender bem a pronúncia do francês, para que a gente consiga evoluir no aprendizado do idioma da forma correta, tá? Então, ontem eu já ensinei uma porção de coisas sobre a fonética e a pronúncia do francês. Vamos dar uma lembrada aqui rapidinho, vamos lá. Eu falei, por exemplo, dos sons que têm algumas combinações com vogais, né? Por exemplo, o OI, que tem som de OA, tipo toilette, lembram? Falei do AU, que tem som de O, como em gâteau, par exemple. Falei do AI, que tem som de E, como jamais. E também falei do OU, que tem som de U, como em amour ou bonjour. Eu também contei que as consoantes finais, né, elas geralmente não são pronunciadas, como é o caso aqui do jamais, né? E também no caso de Renault, comment, croissant, Paris, etc. Então, eu passei, né, algumas noções aí bem importantes sobre a pronúncia do francês, né? E ontem a gente também falou sobre as melhores formas de aprender o francês, os benefícios de quem sabe falar francês. E a gente também fez uma atividade prática, né, relacionada lá ao conteúdo, sobre pronúncia, enfim. A aula foi bem legal, bem proveitosa. E quem viu, né, essa aulinha de ontem, lembra que eu deixei uma atividade para vocês fazerem, gravarem e me enviarem lá no Insta? Ok? Tem gente que ainda não fez? Não acredito, je ne crois pas! Corre que dá tempo, gente, dá tempo, porque é só seguindo essas regrinhas aí que vocês vão poder participar do sorteio para concorrer à bolsa de estudos do curso do francês, do Bonjour Rabajour, com a minha pessoa, tá? Vamos lembrar aqui, acho bom, né? Vamos lembrar quais são essas regrinhas aí, né? Para vocês concorrerem. Então a primeira, a mais importante, não se esqueçam, é assistir com bastante atenção as 3 aulinhas do Passaporte para o Francês, né? A gente teve uma de ontem, a de hoje e a de amanhã. Ontem eu passei um exercício aí, né? Que vocês têm que gravar e me enviar lá no direct do Insta. Hoje eu vou passar mais um exercício que você vai me entregar também lá. E a próxima regra era responder o questionáriozinho que a gente vai deixar no link da descrição do vídeo, no chat, nos grupos de WhatsApp, tá? Bem fácil e rápido, nada que vai te encher muito a paciência, não se preocupe. E, atenção, essa é bem importante, tá? Você precisa estar online da aula de amanhã, na aula de quarta-feira, na última aula, tá? Isso é fundamental. Aí você já vai estar participando direitinho lá do sorteio para poder ganhar a bolsa de estudos de curso de francês de 2 anos de acesso ao curso de francês do Bonjour Rabajour. Uma hora de aula particular comigo, no horário que a gente vai decidir juntos, e mais o meu módulo exclusivo de francês para viagem, com áudio, material escrito super bem feitinho, modéstia à parte, viu? Fantastique, não? Então, bora estudar mais um pouquinho de francês hoje? Como eu disse ontem, a primeira aulinha, né, ela foi bem elementar para quem está começando do zero mesmo. E hoje a aula já tem um nível iniciante, para quem já tem alguma noçãozinha do idioma. O que eu fiz? Eu construí um texto bem legal, super útil e prático, tá? De uma pessoa se apresentando em francês. Que tal, hein? Boa essa, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto para vocês, depois eu vou traduzir e estudar esse texto com vocês. A gente vai estudar o francês através deste texto. Vamos lá então?
Prestem bem atenção na escrita e na pronúncia das palavras já de cara aqui, hein? Bonjour, je m'appelle Julie. Je suis brésilienne et j'habite seule à Brasilia, capitale du Brésil. J'ai 26 ans, je suis célibataire et je travaille comme infirmière. J'étudie l'anglais et le français. Quand j'ai du temps libre, j'aime aller au cinéma, lire, regarder des séries et sortir avec mes amis. Généralement, on va au bistrot pour boire quelque chose, parler et écouter de la musique. Lundi, mercredi et vendredi, je vais à la salle de gym et le week-end, j'aime faire du vélo. Je suis très curieuse et j'adore voyager e connaître de nouvelles personnes. E aí, eu aposto que mesmo se tiverem pessoas aqui que estão me assistindo, que nunca estudaram francês na vida, com certeza entenderam uma porção de coisas, não é? Mas não é? E eu gosto de enfatizar isso, pessoal, para mostrar que não é tão difícil aprender francês como muita gente acha, tá? Eu sempre digo que o francês é uma língua latina, assim como o nosso português, então tem uma porção de coisas em comum, isso facilita a nossa vida. Tá bom? Vamos lá então, vamos traduzir, vamos estudar esse texto, tá? Bora lá. Parte por parte. A gente começa então, na verdade, a Julie começa falando, né? Bonjour, je m'appelle Julie. Bom dia, eu me chamo Julie. Então, o bonjour, como a maioria sabe, significa bom dia, né? E é o cumprimento mais usado em francês. A gente pode dizer bonjour até o final do dia, enquanto houver luz do dia, enquanto houver sol, né? E ali, ó, esse je m'appelle significa exatamente eu me chamo. Je m'appelle. É um verbo reflexivo, como em português, je m'appelle, eu me chamo, né? E aí você vai colocar o teu nome, olha só. Eu, por exemplo, je m'appelle Janaína. Et vous? Voilà. Continuando, a Julie diz o seguinte. Je suis brésilienne et j'habite seule à Brasília, capitale du Brésil. Ou seja, eu sou brasileira e moro sozinha em Brasília, capital do Brasil. E aí, né, tem uma porção de coisas para eu ensinar para vocês nessa frase aí. Je suis brésilienne. Eu sou brasileira. Esse suis vem do verbo être, que é o verbo mais usado em francês na vida, tá? E atenção, mes amours, abram as orelhitas. Ele tem dois significados, esse verbo. Ele significa tanto ser quanto estar. Então é o quê? Igual aquele verbo to be no inglês, tá? Para quem fala inglês. Então, repetindo o être do je suis, ele significa tanto eu sou quanto eu estou, né? Então, nesse caso ali, ele significa ser, eu sou brasileira. D'accord? E notem aqui também, no finalzinho da palavra brésilienne, ela termina com a vogal E, certo? Pois olha só, gente, geralmente as palavras que terminam com E em francês, com a vogal E, elas são femininas, tá? Informação importante essa, né? O A, ele não indica o feminino em português? Pois em francês o que indica o feminino é o E, le E. Então, brésilienne termina com E porque quem tá falando é a Julie, que é uma mulher. Certo? Ça va? Bom, aí ela diz, j'habite seule à Brasilia, capitale du Brésil. Mais um verbo bem importante aí que a gente usa muito, né? Nesse caso é o verbo habiter, de morar. E é um verbo regular, fácil de conjugar, viu? Então, para você dizer que mora em algum lugar, você vai dizer j'habite, par exemple, à Curitiba,
à Rio, j'habite à Rio, j'habite à Paris, etc. D'accord? E ela diz, j'habite seule, ou seja, eu moro sozinha, tá? Percebeu que o seule também termina com E, né? Sozinha, porque, como eu já te expliquei agora, é uma palavra feminina, por isso que termina com E, com a vogal E. Voilà. Então, continuando, ela diz o seguinte, j'ai 26 ans, je suis célibataire et je travaille comme infirmière. Prestem sempre atenção na minha pronúncia, imitem a prof, tá? A pronúncia é uma coisa muito importante no francês, né? E qualquer idioma, enfim. J'ai 26 ans, je suis célibataire et je travaille comme infirmière. Ou seja, eu tenho 26 anos, sou solteira e trabalho como enfermeira, tá? Então vamos lá, j'ai 26 ans, eu tenho 26 anos. Esse j'ai vem do verbo ter, né? Eu tenho, j'ai, que em francês é o verbo avoir. Avoir. E junto com o être, que eu expliquei agora há pouco, que é ser e estar, é um dos verbos mais usados no francês, tá? Então sempre que você quer dizer eu tenho alguma coisa, você vai usar esse verbo. J'ai, eu tenho, tá? J'ai 26 ans, eu tenho 26 anos e je suis célibataire. Eu sou solteira. Et je travaille comme infirmière. Olha aí, mais um verbo bem útil, né? Mas bem importante aí quando a gente vai se apresentar, vai falar da gente, né? Je travaille. Eu trabalho, né? Do verbo regular travailler, trabalhar. E outra coisa bem parecida com o português, né? Travailler, trabalhar, tá pertinho ali, né? Dá pra entender. Je travaille comme professeur, par exemple. Je travaille comme professeur. Eu trabalho como professora. Il travaille comme médecin. Ele trabalha como médico. E assim por diante, né? Bom, continuando aqui com o texto da Julie, a gente tem j'étudie l'anglais et le français. J'étudie l'anglais et le français. Eu estudo inglês e francês. Viram que não é difícil, né, gente? Mais um verbinho aqui que a gente vai usar quando a gente vai falar da gente, né? Do que a gente faz, do que a gente estuda. J'étudie. Eu estudo, étudie. Voilà. Bom, aí ela continua dizendo assim: quand j'ai du temps libre, j'aime aller au cinéma, lire, regarder des séries et sortir avec mes amis. Quand j'ai du temps libre, j'aime aller au cinéma, lire, regarder des séries et sortir avec mes amis. Quando eu tenho tempo livre, eu gosto de ir ao cinema, ler, assistir séries e sair com os meus amigos. Olha quanta coisa interessante nessa frase. Quand, de quando, é quase igual ao português, viram só? Então, quand j'ai du temps libre, quando eu tenho tempo livre, esse j'ai, a gente acabou de ver ali, é o mesmo que eu citei, né? Do ter, do eu tenho. Quando eu tenho tempo livre, né? Aí ela diz, j'aime aller au cinéma. Eu gosto, né? J'aime, do verbo aimer, de gostar, tá? J'aime aller au cinéma. Esse aller significa ir. Aller au cinéma, ir ao cinema. Lire, que é o verbo ler. Regarder des séries, assistir séries. E sortir avec mes amis. Sair com os meus amigos. Avec, então significa com, né? E esse mes amis ali no final, mes amis, é um possessivo, indica posse, meus amigos, tá? Voilà, mes amours. E o que mais que a Julie fala para nós ali? Ela fala o seguinte: généralement, on va au bistrot pour boire quelque chose, parler et écouter de la musique. Geralmente a gente vai no bistrô, no bar,
para beber algo, conversar e escutar música. Gente, olha aí como o francês não é um bicho de 7 cabeças, tá vendo? Não é difícil de aprender. A gente prestando atenção na pronúncia, conhecendo algumas regrinhas aí da língua, a coisa vai que vai, né? Então vamos lá. Généralement, on va au bistrot. Geralmente a gente vai no barzinho, no bistrô, né? Pour boire quelque chose. Para beber alguma coisa. Esse boire, então, é o verbo beber, tomar, tá? Parler, que significa falar, conversar. Viram como as línguas latinas se encontram, né? Quando não é com português é com espanhol, quando não é com espanhol é com italiano. Quem fala um pouco de italiano sabe o que eu estou dizendo aqui com esse verbo parler, né? De parlare, não é isso? E écouter de la musique, ou seja, escutar música, exactement, voilà. Bom, lundi, mercredi et vendredi, je vais à la salle de gym et le week-end, j'aime faire du vélo. Segunda, quarta e sexta eu vou à ginástica, ao treino. E no final de semana eu gosto de andar de bicicleta. Voilà, olha os dias da semana aí, meus queridos. Lundi, mercredi et vendredi. Segunda, quarta e sexta, super parecido, aliás, com espanhol e com italiano, né? Para quem conhece, já sabe do que eu tô falando. Difícil em português, minha gente, difícil em português, vou falar para vocês. Olha só, je vais à la salle de gym. Ou seja, eu vou à ginástica, ao treino, je vais, eu vou. Atenção ao je vais aí, né? Ele vem do verbo aller, que significa ir. E também é um dos verbos mais usados no francês, tá? Eu vou, então a gente diz je vais. Botar aqui outros exemplos. Je vais au cinéma, je vais à la bibliothèque, je vais au shopping, par exemple. Je vais à Paris, mais oui, voilà. D'accord. Em seguida, a Julie diz, le week-end, j'aime faire du vélo. Ou seja, no final de semana, le week-end, palavra herdada do inglês, né? J'aime, eu gosto, do verbo aimer, gostar. Faire du vélo, andar de bicicleta. Bom, a última frase do textinho da Julie, que ela se apresenta e que vocês também vão usar, né? Vão poder usar de modelo para começar a se apresentar em francês, né? A última frase da Julie, ela diz assim: Je suis très curieuse et j'adore voyager et connaître de nouvelles personnes. Eu sou curiosa e adoro viajar e conhecer novas pessoas. Acho que eu li meio rápido, vou repetir. Je suis très curieuse et j'adore voyager et connaître de nouvelles personnes. Ou seja, eu sou curiosa e adoro viajar e conhecer novas pessoas. Bom, je suis curieuse. Eu sou curiosa. Veja que ali termina com e, o curieuse. Como eu expliquei aqui anteriormente, né, o e no final geralmente indica que a palavra é feminina, féminin, né? J'adore voyager. Quase que não precisa traduzir, né, gente? J'adore voyager. Eu adoro viajar. Et toi? Qu'est-ce que tu adores? E vocês? Ou e você, né? O que você adora? Moi, par exemple, j'adore le chocolat. J'adore le cinéma. J'adore la littérature. Et j'adore le français, bien sûr. Voilà. Et connaître de nouvelles personnes. A Julie lá, né? Ela disse, j'adore connaître de nouvelles personnes. Ou seja, conhecer novas pessoas. É isso aí, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Aproveitado bastante esse exemplo. Viram aí, né? Que aprender francês pode ser mais fácil e mais gostoso do que vocês imaginam, né? E que tal então
estudar francês comigo, com a minha pessoa, por 2 anos. Com videoaulas que vocês podem assistir aí quando vocês quiserem, ainda por cima com aulas ao vivo, pra gente treinar a conversação, tirar dúvidas. Ah, é bem legal, né? Não é o máximo? Eu acho, pelo menos. Vamos lá. Antes de encerrar, tá? E de passar pra vocês o segundo exercício, aqueles que vocês vão ter que me enviar, né? Pra participar lá do sorteio, pra ganhar a bolsa, eu queria contar umas coisinhas pra vocês, pode ser? Vamos lá. Eu queria contar pra vocês, na verdade, um pouco sobre mim, tá? Porque eu acho importante vocês conhecerem um pouco sobre mim, sobre a minha trajetória, enfim, até pra vocês saberem como que eu virei professora de francês, por que eu gosto tanto desse idioma. Bom, enfim, eu comecei a me interessar pelo francês ainda criança, porque a minha mãe, minha mami, Vera, ela ouvia muita música francesa, ela ouvia principalmente Edith Piaf e Dalida, e eu achava aquilo o máximo, gente. Eu acho que é porque unia, assim, duas coisas que eu sempre amei, né, sempre achei lindo, que é a música e a língua francesa. Aliás, mami, te amo, mami, Vera, te amo. Enfim, voltando. Eu nunca tinha estudado francês, tá? E lá no interior do Paraná, onde eu morava nessa época, não tinha muita opção. Bom, aí eu me mudei para Curitiba para fazer faculdade e uma das primeiras coisas que eu fiz foi justamente me matricular num curso de francês. Era o que eu mais queria, assim, quando eu vim para Curitiba. Daí, a partir daí, eu nunca mais deixei, né, de ter um contato bem próximo com o idioma. Enfim, eu passei a gostar cada vez mais do francês, o francês começou a fazer mesmo parte da minha vida, sabe? Bom, aí eu me formei em comunicação social, tive a oportunidade de morar 1 ano na França e aí eu fiz uma pós-graduação na cidade de Toulouse, que fica ali no sul da França. Trabalhei com comércio exterior, mas a língua francesa, assim, sempre foi um hobby, né? Só que o que aconteceu? Chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu não estava satisfeita com o meu trabalho. Assim, né, durante alguns anos eu não trabalhei feliz, sabe? E aí eu resolvi assumir meu amor pelo francês e transformar esse amor também em profissão. Ué, por que não? Por que eu não posso trabalhar com o que eu gosto? Pensei comigo mesma. Gente, assim, é impressionante. Quando a gente faz o que a gente gosta, assim, quando a gente realmente se dedica àquilo que a gente sabe fazer, parece que as coisas começam a acontecer, começam a andar, sabe? Acho que o universo conspira, não sei o que acontece. Eu nunca tinha sido feliz profissionalmente, sabe? Aí quando eu resolvi que eu ia dar aula de francês, as coisas, tipo, começaram a dar certo pra mim. Impressionante. Eu ganhei uma bolsa do governo francês, e voltei pra França, daí onde eu estudei alguns meses na Sorbonne, não sei se vocês já ouviram falar, é uma das universidades mais antigas, mais prestigiadas no mundo, enfim, fica em Paris. Aí fiz meu mestrado na área de letras na Federal do Paraná, fui convidada para dar aula em vários lugares, dei aula na Aliança Francesa, né, por exemplo, dei aula numa universidade aqui de Curitiba. E assim, é claro que quando eu comecei a estudar francês, eu também comecei do zero, né? Embora eu tivesse tido ali um pouco de contato com a língua através da minha mãe, Vera, te amo, eu também tive as minhas dificuldades, lógico. Eu achei assim a pronúncia estranha no início, principalmente achei assim meio difícil o fato de que ali no francês, né, a gente escreve de um jeito e lê de outro. Falei, gente, que é isso? Mas assim, eu acho que, como tudo na vida, né, gente, passando as primeiras dificuldades, ali o primeiro estranhamento, eu diria, quando a gente começa a evoluir, a entender melhor aquilo, a gente começa a se envolver, a se empolgar e a querer entender cada vez mais. Acho que com qualquer coisa, né? E é que nem quando a gente faz atividade física, por exemplo, começa a ver o resultado no corpo, barriguinha sumindo, saúde melhorando, fôlego e tal, né? Daí a gente quer se dedicar cada vez mais àquilo, né? Porque a gente começa a ver os resultados. E aprender francês também foi assim pra mim. Eu fui gostando, me envolvendo, vendo os resultados, foi bem legal. Bom, daí, como eu contei pra vocês ali no início, apareceu a oportunidade de fazer uma pós na França. E eu mandei lá os documentos, né, pra Universidade de Toulouse, que me aceitou. Olha só. Mas me aceitou por quê, queridos?
Me aceitou por quê? Porque eu falava francês já, né? Ou seja, além de tudo que eu já amava esse idioma, eu vi na prática ali o que ele podia trazer para minha vida. Só do fato de poder estudar numa universidade francesa boa, renomada, de graça, vocês imaginam, né? Não preciso nem dizer o que significa isso. Nesse caso, então, o francês me trouxe, além de outras coisas, essa pós na França, né? Uma vivência, né? Nesse país tão lindo, com uma cultura tão rica e tão especial. Quem já morou no exterior sabe, né? O que isso pode enriquecer, o que pode trazer para a nossa vida, né? Quem ainda não passou por essa experiência pode passar. Geralmente o que a gente precisa é economizar uma grana e falar um idioma, tá? E é possível, gente, é possível, não é tão difícil assim. Pode acreditar, se eu conseguir, vocês também conseguem, porque rica eu nunca fui não, tá? Enfim, minha experiência, né, na França, além de ter me permitido aperfeiçoar o meu francês, me trouxe uma experiência de vida, né, uma bagagem cultural enorme. Eu conheci gente de várias partes do mundo, aprendi particularidades aí sobre o povo e a cultura francesa, visitei lugares históricos, conheci cidades medievais, aprendi coisas sobre gastronomia, vinhos, conheci formas diferentes de ver o mundo, né? E de quebra, eu ainda tenho no meu currículo, chiquésima, uma formação numa universidade francesa de nome. Olha que legal, gente. E o que acontece? Hoje onde é que eu tô? Tô aqui. Tô aqui vivendo francês no meu dia a dia, né? Tendo esse idioma como um hobby e como uma profissão ao mesmo tempo. Ensinando, fazendo aquilo que eu mais amo e para aquilo para o qual eu me preparei por bastante tempo. Né? Então eu estou exercendo minha profissão de professora de francês com muito amor e carinho, enfim. Né? Foi o que eu escolhi para mim. Francês, então, é o meu passatempo, é a minha profissão, é o meu ganha-pão, é o que me permite pagar minhas contas, fazer minhas coisinhas, minhas viagens, enfim, viver tranquilamente disso e fazendo o que eu gosto ainda por cima. Olha que joia. Bom, meus queridos, então é isso. Eu queria muito que vocês me conhecessem assim melhor, sabe? E também queria que a minha história pudesse, de alguma forma, de repente, sei lá, servir de inspiração para vocês que sempre tiveram aí o sonho de aprender essa língua tão linda, tão romântica, tão rica e tão útil, tá? Que é o francês. Vamos comigo, então? Vamos comigo? Tá na hora de eu passar pra vocês o segundo exercício. Não esqueci não, tá? Começo a falar da minha pessoa, mas enfim, não esqueci. Vou passar o segundo exercício aqui que vocês precisam me enviar lá pelo direct do Insta, da minha página, do Janaína, do Bonjour Rabajour, para participar daquele sorteio fantastique. O exercício, obviamente, é baseado aqui na aulinha de hoje, tá? Então, ali no texto que a gente estudou, a Julie diz o seguinte: Bonjour, je m'appelle Julie, je suis brésilienne et j'habite à Brasília. Vocês vão pegar essa frase como modelo, mas vão colocar as informações sobre vocês, tá? Por exemplo, no meu caso ficaria assim, ó. Bonjour, je m'appelle Janaína, je suis brésilienne et j'habite à Curitiba. Voilà. Certo? Feito isso, então vocês vão escrever essa frase para mim lá no direct do Insta e gravar o áudio para eu olhar tanto a escrita quanto a pronúncia de vocês. Que tal? Delícia, né? Muito bem. Então, repetindo, vocês vão pegar a frase Bonjour, je m'appelle Julie, je suis brésilienne et j'habite à Brasília e substituir as informações da Julie pelas de vocês. Seu nome, sua nacionalidade, onde você mora, tá? Aí você vai escrever a frase lá no direct do Insta, Janaína do Bonjour Rabajour, e gravar também para eu poder escutar a tua pronúncia. Gente, mais um detalhe importante aqui, presta atenção em mim. Ali a gente tem uma mulher se apresentando, a Julie, né? Por isso ela diz je suis brésilienne. Se você for um homem, você vai escrever je suis brésilien, d'accord? Sem o E no final, que indica o feminino, d'accord? Bora lá?
Quero ver todo mundo me mandando as frases e os áudios com a pronúncia, todo mundo dando esse primeiro passo para se apresentar em francês. Olha que joia! Bom, lembrando, né, que para participar do sorteio você tem que seguir aquelas regrinhas todas, tá? Não vai esquecer, porque tem que ser justo com todo mundo, né, pessoal? Uma delas era me enviar o exercício da aula passada. Se você ainda não me enviou, dá tempo, corre lá. Porque o sorteio, assim, tá imperdível, né? Quem ganhar vai ter 2 anos de bolsa de estudo de curso de francês comigo, que inclui 14 módulos gravados, 24 aulas em grupo, ao vivo comigo, tá? Uma aulinha particular com a minha pessoa, no horário que a gente vai decidir juntos. E ainda por cima, meu módulo especial de francês pra viagem, mas c'est magnifique! E vamos lembrar rapidinho aqui das regrinhas, então? Assistir as 3 aulas para o passaporte do francês, a de ontem, a de hoje, a de amanhã. Fazer os exercícios que eu passei na aula de ontem e de hoje, me enviar no direct do Insta, lá na página Janaína do Bonjour Abajur. Você vai precisar responder um questionário que a gente já vai deixar no link da descrição do vídeo, no chat, nos grupos de WhatsApp, assim, bem fácil e rápido, tá? E você precisa estar online na última aula, não esquece, isso é fundamental, d'accord? Porque o sorteio vai acontecer justamente nessa última aula. E você tem que estar lá, tá va? Voilà! Et voilà, mes amours, merci beaucoup! Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Não deixem de me enviar os exercícios, né? E claro, de participar da nossa aulinha de amanhã, que eu vou estar esperando vocês. Vai ter bastante coisa legal para eu te contar. D'accord? Super obrigada e até breve. Merci et à bientôt!